Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio da revisão da lição da Escola Sabatina, dessa vez com a lição dos jovens. E nesse quarto trimestre a gente está estudando sobre o Evangelho de João. E a lição dessa semana é sobre o capítulo 14 até o capítulo 17. E hoje, para falar um pouquinho, para revisar com a gente, eu trouxe duas convidadas mais que especial, a Cristiele e a Vivian. Muito obrigada, meninas, por aceitarem o convite. Eu sou grata também. É um privilégio estar aqui. Eu sou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouco, abrir mais sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito Santo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês também para a gente estudar um pouquinho mais sobre o tema. E para a gente começar a lição dessa semana, vamos fazer uma oração? Vamos. Amado Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina. Peço, Senhor, para que o Senhor nos instrua, nos dê sabedoria e entendimento para saber a respeito da verdade, Pai, e poder levar as lições para a nossa vida. É o que eu peço, Pai, lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos começar falando sobre a tirinha da semana, né? A tirinha dessa semana ilustra, né? São dois cenários, duas cenas, que ilustram os discípulos, né? Em uma delas, eles aparecem vendo Jesus subindo, né? Alguns com uma expressão de medo, outros felizes, outros com espanto, né? E a outra cena mostra os mesmos discípulos em posição de oração, né? Para tentar compreender o discurso que Jesus havia deixado para eles. Cris, eu gostaria de saber o que você achou a respeito da tirinha dessa semana, se teve alguma cena, alguma expressão que chamou mais a sua atenção. Eu posso começar falando que estou apaixonada pela lição da Escola Sabatina. O livro de João, ele é um livro maravilhoso, né? E essa cena, inclusive, eu fiquei pensando muito na hora que eu comecei a estudar ela, eu fiquei refletindo, meu Deus, o que eu posso falar a respeito da tirinha? Na tirinha, no primeiro parágrafo que você até mencionou, Cris, está escrito assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. A palavra órfãos me chamou a atenção, porque como você falou, parecia que algumas pessoas naquele momento estavam um pouco espantadas, um pouco angustiadas, ou ali tentando entender o que estava acontecendo. A gente sabe que Jesus ele estava subindo aos céus, né? E ele fala isso ao povo: não deixarei que vocês fiquem órfãos. E essa palavra órfão, ela me chamou a atenção justamente porque o nosso Deus, ele nos considera tanto que ele nos vê como filhos, né? Então, ele fala isso justamente para trazer paz ao coração daquele povo, que estava vendo que Jesus estava subindo aos céus, né? O trabalho, a obra de salvação não acabou naquele momento, muito pelo contrário. Havia ali uma mensagem de esperança, de paz e de conforto. E falando de conforto, eu lembro do Espírito Santo. Por quê? Porque justo no outro quadrado da tirinha, né, tem outra fala que é muito interessante, eu acho que é legal ler também. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Então, ele retorna ao céu, ele sobe aos céus, ele fala que não nos deixará só e, ao mesmo tempo, diz: eu vou lhes enviar um Consolador. Sim, realmente. E continuando na lição, né, no domingo, vemos Jesus, né, buscando preparar os discípulos para os desafios que eles enfrentariam, né, após a sua partida. Eles sabiam que eles precisariam de conforto, de encorajamento, né, mas acima de tudo eles precisavam aprender a amar uns aos outros e até mesmo amar os seus próprios inimigos. Né? E nesse discurso de despedida, ele prometeu, né, que o Espírito Santo estaria com eles, guiando eles por toda a verdade, né? E dando clareza, e para que eles pudessem também vencer o pecado. Vivian, por que você acha que Jesus enfatizou tanto, né, o amor e a promessa do Espírito Santo no discurso de despedida? Então, Crislaine, através do estudo da lição, eu acredito que Cristo ele enfatizou tanto a promessa do Espírito Santo de que viria um Consolador que habitaria com eles, pelo fato de que eles estavam com Cristo. Então, pelo fato de eles caminharem com Cristo, verem ali os milagres acontecendo, eles estavam com o amor, eles estavam na presença do amor. Então, como Cristo, através da presença, na verdade, do Espírito Santo, eles aprenderiam a amar ao próximo,
E ainda mais, o que me chama muita atenção é amar as pessoas difíceis, sabe? Ainda mais trazendo para o nosso dia a dia, sabe? O quanto é difícil a gente amar as pessoas que são difíceis, entendeu? Aquelas pessoas que provavelmente desagradariam a eles, provavelmente... Não, de certa forma, tudo ali sairia um pouco da linha, sabe? Quando a ausência de Cristo, eles caíssem em si e percebessem a ausência de Cristo, automaticamente as provações viriam, não somente as provações externas, que seriam pessoas ali desafiando o caráter deles, a promessa de Deus, mas também a questão de lidar com o interno, entende? Com as provações, com o próprio ego. Então, eu acredito que por isso que Cristo ele enfatiza tanto que ele trará o Consolador, que eles não estarão sozinhos, que o Espírito Santo habitará dentro deles. Sim, com certeza. E se a gente continuar na lição, né, a lição ainda traz para a gente poder explorar a palavra consolador, né, que também pode ser traduzida como auxiliador, advogado ou defensor, né. E essas características são atribuídas ao próprio Jesus, né, que ele é apresentado como o nosso advogado diante de Deus Pai, em 1 João capítulo 2, versículo 1. E no Evangelho de João, vemos que Jesus enviou o Espírito Santo, né, para estar guiando e confirmando o testemunho, né, diante do mundo. E eu gostaria de saber, Cris, como que você vê o papel do Espírito Santo em nos ajudar, né, a viver e compartilhar tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Essa pergunta, ela não tem uma pegadinha, mas ela instiga a gente em algum momento. Por quê? Porque eu fiquei refletindo, Cris, durante o estudo da lição, né? Eu acho que a Vivi também vai saber falar, porque a gente conversa muito sobre isso, né? Permanecer em Cristo, vamos quebrar alguns tabus aqui, né? Permanecer em Cristo não é só vir na igreja todos os dias. Permanecer em Cristo, para mim, não é só vestir a camiseta de que eu sou da igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a nossa igreja. Não é só andar por aí com uma Bíblia na mão ou oferecer estudos bíblicos. Tem um texto, agora eu não vou conseguir, eu acho que eu esqueci mesmo de anotar, mas tem um texto na Bíblia que fala que devemos andar com Cristo. Então, o próprio Jesus fala, permanecer em mim e eu permanecerei com vocês. É uma troca, sabe, Cris? Foi isso que eu comecei a refletir durante o estudo dessa lição. É uma troca genuína, porque ao ter contato com o nosso Deus, a gente vai olhar diversas áreas da vida. Porque a gente sabe do sacrifício dele, a gente sabe que ele vai voltar, a gente sabe que nós estamos num processo de santificação, a gente sabe que nós devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. E a gente sabe como é que é a realidade desse mundo. E a realidade desse mundo, parando para pensar, olha como que as coisas estão. Né? E como é que a gente vive com o nosso Senhor diante de uma realidade dessa? Onde tem muita dor, onde tem muita violência, né? Onde diversas vezes a nossa fé é questionada, diversas vezes a gente vive num mundo ali de oscilações, né? Às vezes a gente está bem, outra hora a gente não está, a gente tem problemas no dia a dia. É difícil enfrentar a realidade da vida. E sem contar que tem o pecado. Tem as tentações, tem as outras adversidades que nos afastam de Deus. E aí, quando a gente olha direcionado diretamente para Jesus, a gente percebe que permanecer em Cristo é confiar, Cris. Confiar que nós temos essa auxília que já vem ali, que provém do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo que é o nosso Consolador, que é o nosso encorajador, a lição falou desse nome também, ele nos ajuda a ter essa permanência contínua com o nosso Senhor Jesus. Com certeza. E falando sobre conexão, né? A lição, na terça-feira, ela vem trazendo, né? Que Jesus usa a figura de uma videira para ilustrar a conexão com ele, né? Que a gente precisa ter com ele. E assim como os ramos, né, dependem da videira para receber os nutrientes e produzir frutos, nós, como seguidores de Jesus, precisamos permanecer constantemente conectados com Cristo, né? Como você acabou de falar. Uhum. Para a gente crescer, né, espiritualmente também como pessoas e como seguidores dele. Agora eu quero ouvir o seu ponto de vista, Vivian. Para você, o que significa permanecer constantemente em Cristo? Bom, a lição ela me trouxe várias reflexões no sentido da sua pergunta. E para mim, Crislaine, permanecer em Cristo, mais que nunca, é estudar a palavra.
tá constantemente buscando a palavra, constantemente, assim quando a gente acorda, tá buscando aprender mais sobre Deus, aprender mais o amor dele, porque ele é amor. Portanto, que a Bíblia fala, quem não me conhece não me ama. Quem não me ama é porque não me conhece, porque eu sou o amor, entende? Então, assim, para a gente ter essa conexão com Cristo, eu gosto até de usar a metáfora do espelho, que quanto mais a gente está perto, mais a gente reflete. E isso é relacionado à Bíblia. Quanto mais perto a gente está da Bíblia, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende quem Cristo é. Eu gosto muito também, uma vez eu escutei até uma pregação que falava o seguinte, que a nossa preparação aqui nessa terra, como a Cristiele disse, não é uma preparação em vão. Porque se assim não fosse, após a gente passar pelo processo do batismo, após a gente renascer de novo em Cristo, aceitar ali a sua palavra, enfim, a gente já poderia ir para o céu, morar com ele. Mas eu acho super interessante a questão que a Bíblia fala, que aqui a gente está tendo um preparamento. A gente não está aqui vivendo a nossa vida, não dá para viver de forma deliberada, não dá para viver como se não houvesse a Bíblia, como se não houvesse os ensinamentos da palavra de Deus. Sim. Então, a maior lição que eu tiro relacionada à pergunta que você fez é sobre a gente estar aqui, sobre a gente estar constantemente se preparando para a glória de Deus e para a glória do céu, sabe? Eu posso levantar só mais um adendo aqui? É que tem a parte de você compartilhar, né? Tem a parte de você levar a mensagem aos outros. Lembra que no começo a gente falou assim, e as pessoas difíceis? E as pessoas ali que é meio complicado de trabalhar? Como é que a gente vai fazer isso diante dessa imagem, desse exemplo que Deus dá para nós? Olha, eu vou ser bem sincera, Cris. Eu estava conversando, discutindo ali com Deus durante a lição, e eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei assim, Senhor, me explica como que eu vou fazer para alcançar pessoas que estão dispersas. Porque, observando isso que a Vivi acabou de comentar, não é uma coisa que a gente consegue fazer assim do dia para a noite. A gente está assumindo a responsabilidade de viver a nossa fé. E além de assumir essa responsabilidade de compromisso, porque nós adoramos o nosso Deus, a gente está levando essa adoração e esse exemplo para as pessoas que estão lá fora. Então, não é fácil você chegar para uma pessoa que tem uma realidade diferente de vida que você tem, que eu tenho, ou que a Viva tem, e falar assim, fulano, a verdade é essa, essa e essa. Não é assim que a gente vai chegar. É por isso que eu falei, não é só vestir a camisa de que nós temos uma fé, de que nós temos uma igreja, de que a gente tem uma identidade. Nós temos tudo isso. Nós temos. É a nossa fé, é a nossa verdade, é a verdade de Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que eu acredito que a gente pode fazer através dessa responsabilidade de levar Jesus para a vida das pessoas, de compartilhar, de permanecer e de falar da nossa fé, é tendo esse relacionamento com Cristo. É vivendo, é a praticidade, sabe? É a prática mesmo. Se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, a gente não vai entender. Porque primeiro a gente vive, Cris, e depois a gente vai lá e fala para as outras pessoas. Exatamente, Cristiele. E eu penso que é muito a nossa fé genuína, sabe? É o nascer de uma fé genuína dentro de cada um de nós. Porque através da fé genuína, através da nossa humildade de reconhecer que somos falhos, de que carecemos constantemente e diariamente da presença de Cristo, nos traz a imagem de que, tipo assim, cara, eu preciso estar firme com Deus, Ele me aceita como eu sou, mas eu preciso ser transformado, porque só com a transformação e renovação do nosso caráter, da nossa mente, a gente vai conseguir levar pessoas para Cristo. Com certeza. E, bom, voltando para a lição, eu achei interessante que na quinta-feira fala sobre a oração mais longa que Jesus fez. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo capítulo 17. Eu também. Eu sou muito apaixonada. E o que eu acho interessante também é que nela Jesus expressa o seu profundo desejo, né, de que o mesmo amor que une ele ao Pai unisse também os discípulos, né? E essa oração não inclui apenas as pessoas que estavam com ele ali no jardim, né? Inclui também todos nós que viemos depois como seguidores dele. E eu gostaria de saber, Cristiele, baseado no que a gente viu, no que a gente discutiu até agora, como que você acha que a gente pode ter pelos outros o mesmo amor que Deus tem por nós? Eu vou falar,
Ó, é assim, não é fácil, tá? Porque o amor de Deus perto de uma pessoa que é pecadora, o que é isso? Não tem como eu exemplificar aqui muito bem, não. Mas eu lembrei agora, Cris, de uma cena daquela série The Chosen. E aí tem uma cena em que os discípulos eles estão brigando um com os outros ali. Brigando. Eu não lembro muito bem qual que era o motivo da discussão, mas eles estavam brigando entre si. E era num período ali que Jesus, durante a cena, os discípulos estavam ali fazendo os preparativos, ajudando, mas Jesus estava curando pessoas. E ele passou, durante a cena, né, curando as pessoas o dia todo, de manhãzinha, de tarde até de noite. E os discípulos o dia inteiro brigando, discutindo. E aí, no fim da tarde, né, quando já começa a anoitecer, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, no momento que os discípulos estão brigando, eles veem uma cena do próprio Jesus que eu acho que foi o silêncio ali. Jesus estava cansado. Jesus estava machucado. Jesus estava exausto. Ele passou o dia inteiro trabalhando para levar a esperança, cura, libertação para as pessoas, enquanto os seus discípulos estavam brigando. Por isso que amar o próximo não é fácil. Porque cada um aqui tem o seu cotidiano, o seu dia a dia, né? O seu trabalho. Você vai abrir mão das coisas diárias da sua vida, do seu próprio lazer, para fazer o que Jesus fazia? Para justamente sair e levar uma mensagem de cura para alguém, como Jesus passou o dia inteiro curando? Você vai sair ali do seu conforto para pregar a palavra para alguém que às vezes não vai nem querer te ouvir direito, como Jesus diversas vezes fez? Porque a sua pergunta retrata isso. Como é que eu vou amar os outros como Jesus amou? E aí eu vou tentar entender e colocar na prática vendo o exemplo que ele me deixou. Porque aí só assim eu vou conseguir. Porque, realmente, Cris, eu vou ser sincera. Eu trabalho de segunda a sexta, estou ali na ralação todos os dias. E que momento que eu tirei do meu dia ali para levar uma mensagem ou para ajudar alguma pessoa? E a gente tem um sábado. Então a gente faz isso no sábado. Mas não é só o sábado. A gente tem todos os dias a gente precisa pedir para que Jesus nos use. Eu estou te falando justamente isso porque uma pessoa uma vez ligou para mim e falou assim, Cris, uma pessoa veio trazer um presente para mim, né? E ela falou assim, eu quero agradecer você porque está me dando a oportunidade de ser Jesus na vida. Isso faz um tempinho. Ser Jesus na vida de alguém. E aí eu guardei essa frase dessa pessoa que me deu esse presente. Porque eu comecei a colocar isso nas minhas orações. Eu falei assim, Senhor, hoje meu dia nem começou ainda, não fui para o trabalho, mas o Senhor pode me ajudar a levar a sua luz para alguém hoje? É uma pessoa, é uma ajuda, é falar quantas horas que é para uma pessoa que me perguntar na rua, sabe? Eu acho que essas poucas coisas é uma demonstração de amor, do amor de Jesus. Não é tão assim, é claro, a gente tem sim que levar a mensagem para as pessoas, a gente tem sim que pregar o evangelho porque a gente sabe que o nosso Deus está voltando. A gente tem que nos preparar e preparar pessoas para isso. Haverá uma colheita. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque você vai conseguir alcançar mais as pessoas nos mínimos detalhes. E, às vezes, nas circunstâncias mais simples da vida. Então, eu acho que é através do próprio exemplo de Cristo mesmo, Cris. Certo. E, bom, chegando no final da lição, né, a gente reflete, né, sobre o discurso de Jesus, né, e ele usa uma videira, né, para simbolizar, para representar ele, né. Só que daí o que eu achei legal é que a lição ela traz um detalhe que talvez ninguém nunca tinha reparado. Por que ele escolheu a videira? Por que ele não escolheu uma palmeira, que provavelmente teria muitas naquela região, ou um cedro, ou até mesmo um carvalho forte? Por que ele escolheu a videira? E na própria lição já vem a explicação, né? Que a videira ela cresce entrelaçada, né? Então ela simboliza a dependência total. Enquanto as outras árvores elas permanecem em pé por si só. Então ele queria dizer o quanto que ele dependia do Pai e como a gente depende do Espírito Santo. Então eu achei muito interessante que Jesus deixou então um novo mandamento, né, para os discípulos e para todos nós que somos seguidores dele, né, para que a gente amasse uns aos outros como ele os amou. Né? E esse tipo de amor não é apenas um ideal, né? Algo imaginário, é algo que tem que ser colocado em prática. E a gente
é levado a refletir, né, pela lição, no final da lição, a respeito desse amor. E Vivian, gostaria de saber o que te marcou mais a respeito do amor de Cristo, né, registrado na lição dessa semana, e sobre esse novo mandamento. Bom, eu posso te falar, Crislane, que com certeza o que mais me marcou foi justamente a trajetória, como tudo e como o Senhor, como Deus, ele faz tudo perfeitamente com ordem. Quando Deus Pai, envia o seu Filho, ele envia com um propósito. E ao enviar Jesus com esse propósito, automaticamente faz com que tenhamos conhecimento do Espírito Santo. Então, trazendo para cá, Deus Pai, Deus o Criador, Deus Filho, Deus comigo. Deus Espírito Santo é Deus dentro de mim, sabe? Então, assim, quando eu paro para pensar que, apesar das minhas más escolhas, apesar de diariamente ali no meu cair e no meu levantar, eu tenho uma voz, eu tenho esse Espírito Santo dentro de mim que fala comigo, que é quem me convence sobre os meus erros, quem me mostra quem eu devo melhorar, é um motivo de muita gratidão para nós. Você me entende? Então, assim, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência de vida, sobre o conhecimento que a palavra trouxe e o que ela mudou dentro de mim, com certeza foi a questão também da minha identidade, sabe? Quando a gente conhece a Deus, quando conhecemos toda essa trajetória, não vemos que tudo não aconteceu no puro acaso, entende? Então, assim, quando a gente entende para que Ele nos criou, por que do Espírito Santo Ele fala tanto conosco, porque da importância de ouvir a voz dele, nos traz o sentido da identidade, que a gente vê quem a gente é, a gente conhece as nossas dores, a gente busca mais a Deus. Então, assim, resumindo, o que eu posso te trazer, que a lição mais me marcou, é a questão desse Deus comigo, sabe? Esse Deus dentro de mim, esse Deus que me levanta, esse Deus que me sustenta e que está ali, permanente, para mim e por mim. E assim é para todos nós também. Amém, amém. Bom, com isso chegamos ao final da lição dessa semana, né? Que nos fez refletir sobre como que o Espírito Santo age na nossa vida, sobre as promessas de Jesus, sobre esse novo mandamento, sobre o amor, né, de Deus por todos nós. E como que Jesus exemplificou isso, né, nas ações dele enquanto ele esteve aqui na Terra. E uma coisa que eu quero concluir é que a gente possa aplicar isso na nossa vida, né? Aqui vocês trouxeram vários exemplos, várias reflexões, né? Que a gente possa realmente estar disposto a colocar esse novo mandamento em prática e a ser, né, o lar do Espírito Santo, né? A estar sempre com o coração aberto para recebê-lo. E eu quero agradecer muito a vocês por ter vindo, por ter aceitado o convite, né, por ter contribuído. Gostei muito do nosso bate-papo. E, para encerrar, vamos encerrar com uma oração. Cris, você pode orar pra gente? Claro, posso sim. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai Celestial, obrigada, Senhor, por se fazer presente em nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos iluminar constantemente e por nos presentear o Espírito Santo. E que através dele nos guie até o nosso Senhor Jesus. Eu peço que durante toda essa semana, eu peço que durante a cada dia ali, a cada momento, o Senhor venha reinar em nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo luz, nos trazendo seu conforto e nos preparando para a sua breve volta. Muito obrigada pelo privilégio e pela oportunidade de aprender através da sua palavra, da ajuda do Espírito Santo, do anjo da guarda que está conosco. Que o Senhor possa cuidar não somente de mim, da Vivian ou da Crislane que estamos aqui, mas de todos aqueles que terão a oportunidade de assistir esse estudo e através desse estudo conhecer mais um pouquinho de Ti. Abençoe e cuide de cada pessoa que está em sua casa, em seu lar, instruindo com a presença e abençoando com a presença do Espírito Santo, para que através dele nós possamos estar mais perto de Ti, Pai. Obrigada pela Tua presença, obrigada por todo o Seu auxílio, por Sua luz. Eu te peço e agradeço no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E a você que nos assiste, muito obrigada por ter acompanhado o nosso bate-papo e até o próximo.